Alô, sétimo ano, tudo bom com vocês? Passando aqui para a correção do último estudo dirigido que eu passei na última aula. Nas últimas aulas, né, a gente passou uma parte do 1 a 5 na aula de. Se bem que mudou o horário, eu não vou saber qual foi o dia exatamente que a gente passou, mas eu sei que eu passei metade em um dia e a outra metade no outro dia. Alguns de vocês já me entregaram, outros estão me entregando aí aos pouquinhos. Hoje eu vou fazer a correção dessa atividade, porque ela já vai servir também para a gente encerrar esse conteúdo dos setores da economia e passar para o nosso próximo conteúdo, que é o setor de transportes, ou seja, esse setor que garante a articulação entre os três setores da economia que a gente estudou aqui, beleza? Bom, vamos lá então para as respostas das questões. Primeiro, cite alguns dos principais produtos agrícolas do Brasil na sua história. E aqui eu coloquei alguns, né? Vocês devem ter encontrado outros também. A cana-de-açúcar, o primeiro grande produto agrícola do país, a primeira grande exploração agrícola que o nosso país sofreu no período colonial. É, perdão, algodão e borracha. Eles são produtos que a gente não estuda muito na história, mas que foram importantes nesse momento em que a cana-de-açúcar ele começou a perder valor, certo? E o algodão, pela indústria têxtil e a borracha como produto que garantiria uma que serve de subsídio, serve de material para as indústrias, para as máquinas, eles foram dois grandes produtos agrícolas do Brasil também desse período, serviram também para estimular a economia no norte do país, certo? Lembrando lá do nosso assunto de formação territorial do Brasil. O café, gente, café. O café que muitos adultos tomam, são viciados em café. Algumas crianças também, embora não deviam tomar, né? Se vocês estão tomando, comece a tomar menos café. Ou não tomem café, gente. Deixa o café quieto. Mas enfim, é um líquido que é muito importante, certo? Porque ele é energético, porque ele garante que as pessoas fiquem acordadas e tal. E ele se tornou um produto muito famoso durante o século XIX. E o Brasil, no século XIX até o início do século XX, era o único produtor de café do planeta. Certo? Então você percebe aí o quanto de riqueza não passou pelo Brasil. Uma, um, um líquido, uma bebida que era apreciada no planeta inteiro e apenas o Brasil produzia, certo? Por fim, gente, suco de laranja, que foi um período lá da década de 90 que o Brasil produziu bastante suco de laranja por alguma razão, que eu não consigo compreender. E hoje em dia, a soja, certo? A soja que é o grande produto agrícola, o grande fronteira agrícola do Brasil. O Brasil se desenvolveu bastante a cultura da soja para vender para a China. Hoje em dia, vende para o planeta inteiro, certo? Você tem muitos produtos que são feitos à base de soja e o Brasil tem um território quase do tamanho da França somente de plantação de soja, principalmente no centro-oeste, aqui na nossa Bahia também, na região oeste da Bahia, e tem uma tendência de expansão dessa fronteira agrícola da soja também para outras regiões do país. Mas é o principal produto agrícola e o principal produto de exportação do Brasil hoje, beleza? Se você colocou alguns desses ou todos esses, parabéns. Se colocou outros, tente pesquisar quais são, qual foi o período em que esse produto ele foi importante para a economia do país. Belezinha? Passemos para a segunda questão. Quais fatores globais contribuíram para o processo de industrialização no Brasil? Os fatores globais, gente, foram as grandes guerras na Europa, a Primeira Guerra Mundial de 14 a 18 e a Segunda Guerra Mundial de 39 a 45, 1939 a 1945. E aí você tem que pensar no seguinte, né? Grandes guerras que destruíram o território dos países que eram as principais potências industriais da época. E, além disso, quando o país está em guerra, ele passa a dedicar toda a sua indústria para sustentar a guerra, produzir armas, produzir munição, produzir equipamento para os seus soldados, produzir carros, veículos e tudo mais, alimentos para os soldados e tudo mais. É o que é chamado de esforço de guerra. Então, outros produtos eles vão precisar importar de outros países que não estão em guerra. No caso,
o Brasil. Apesar do Brasil ter participado das duas primeiras guerras, a guerra ela não aconteceu no próprio Brasil. Então, o Brasil poderia dedicar sua indústria a outras atividades que não apenas sustentar os seus soldados. Então, isso acabou ajudando a indústria brasileira a crescer, certo? Por quê? Porque a Europa, os Estados Unidos buscavam aqui no Brasil, buscavam aqui na América do Sul os produtos que eles não conseguiam produzir lá, porque eles estavam em guerra ou porque a indústria tinha simplesmente se destruído na guerra, certo? Então, tá aí a resposta, gente. Quem quiser dar um pause para poder anotar, para poder corrigir o que vocês já fizeram, beleza? Passemos agora para a terceira questão. Por que a produção de café contribuiu para a concentração industrial no sudeste do Brasil? Lembra que eu falei aqui na questão 1. O Brasil era o único produtor de café. E aqui, quando a gente fala de Brasil, a gente não fala do Brasil inteiro. A gente fala apenas da produção de café concentrado no chamado Vale do Paraíba, que é Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, certo? Então você percebe, uma bebida apreciada, consumida no planeta inteiro e que apenas era produzida por esses 3 estados. Então, toda essa riqueza voltada para a compra do café se acumulou no Sudeste, no Sul também, né, Paraná e da região Sul, e isso gera o capital necessário para que esses donos do latifúndio do café possam investir na indústria, certo? Porque a indústria ela precisa de investimento alto, um capital inicial alto, certo? Você precisa alugar um galpão, comprar, pagar trabalhadores, comprar as máquinas, fazer manutenção das máquinas. Isso não é um investimento barato, isso é um investimento caro que os produtores do café do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro tinham capital suficiente para fazer esse investimento. Por isso que a nossa industrialização se concentrou nessas regiões. Beleza? Quarta questão. Explique a relação entre concentração industrial no território brasileiro e as dinâmicas migratórias. Essa daqui é fácil, gente. A tendência é que cidades e estados com muitas indústrias tenham mais oportunidades de emprego, renda e educação também, porque o trabalhador da indústria precisa ter uma formação, pelo menos do ensino médio hoje, né? Então, você tem mais oportunidade de educação nessas regiões e isso atrai as pessoas de regiões com menos oportunidades. Gente que não consegue um emprego aqui em Ceabra, por exemplo, isso ocorre bastante. Vão para onde? Vão para São Paulo. Por quê? São Paulo é essa região industrializada, é essa região que tem as oportunidades de renda e de emprego e tudo isso gira em torno da indústria. Beleza, gente? Eu estou correndo aqui para não ficar um vídeo muito longo para vocês, mas eu espero que vocês possam estar compreendendo. E aqui é melhor do que a aula, né? Suas vantagens do ensino remoto é que você pode ir, voltar, passar a viagem, dar pausa aqui, beber uma água, depois voltar e continuar a explicação onde estava. Isso aí você não pode fazer na sala de aula, né? Vamos lá para a sexta questão. Explique no que consiste o fenômeno da guerra fiscal. Sexta questão, gente? Ou não, gente? Quinta questão, perdão. Descreva os impactos econômicos em um território com concentração industrial como o Brasil. Então, a concentração industrial ela, assim, para começar, a industrialização ela demanda um aumento no ritmo de todas as outras atividades econômicas. Quando você produz mercadoria com máquinas, você precisa de mais extração natural, você precisa de mais comércio para vender esses produtos todos, você precisa de transportes ativos para escoar esses produtos, certo? Então, a tendência quando você tem uma concentração territorial das indústrias é que o, todas as atividades econômicas também se impulsionem, certo? Também tenham esse aumento no seu ritmo de atividades junto com elas. Todas as atividades cresçam junto com a indústria, certo? A grande tendência é essa. Sexta questão. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Explique no que consiste o fenômeno da guerra fiscal. Agora sim. Guerra fiscal é quando dois países ou duas regiões do mesmo país brigam pela instalação de uma indústria por meio das isenções fiscais para a empresa. Isenções fiscais, gente, a gente está falando aqui de impostos. Todo mundo, seja empresa, seja pessoa física, precisa pagar impostos para o Estado. Porém,
como uma indústria ela gera muitas vantagens para aquela região, a tendência é que os países, regiões queiram trazer indústrias para dentro do seu país, da sua região, e para isso eles tentam tornar a atividade mais atrativa, retirando os impostos. E por que é importante retirar imposto? Para atrair indústria. Porque para a empresa, para a indústria, é benéfico pagar menos imposto, já que isso significa acumular mais lucro. Beleza? Entendido? Vamos lá, sétima questão. Como a guerra fiscal contribui para o processo de desconcentração industrial no Brasil? Ora, gente, já que eu posso negociar impostos, eu posso também negociar uma condição mais favorável para a minha indústria se instalar em outras regiões do país, certo? Aqui, por exemplo, eu coloquei o caso da Ford. A Ford da Bahia aqui fechou recentemente, né? Mas na época que ela foi instalada, ela iria inicialmente para São Paulo, que era o local onde você já tinha várias e várias e várias montadoras de veículos. E aí a Bahia e o Rio Grande do Sul brigaram, certo? Fizeram a guerra fiscal e a Bahia venceu essa guerra fiscal, dando uma isenção de 30 anos nos impostos para a Ford. Se eu não me engano, ela estava ainda ativa até recentemente, essa isenção de impostos. E a Ford chegou aqui na Bahia e se tornou a primeira indústria automobilística da Bahia. Isso já na década de 90, certo? Então a guerra fiscal, ela permite que indústrias elas vão para regiões onde você não tinha indústrias anteriormente, porque aquela região pode garantir melhores condições para aquela indústria se instalar. Oitava questão. Explique qual a relação entre a guerra fiscal de estados e municípios brasileiros e a entrada das empresas transnacionais no território do país. Simples, gente. A guerra fiscal ela tem como foco essas grandes empresas estrangeiras, certo? Como o Brasil, infelizmente, ainda não tem uma industrialização própria, os países e regiões tentam se beneficiar com as plantas industriais estrangeiras. Então, isso acaba beneficiando, acaba trazendo multinacionais aqui para dentro, como a própria Ford que a gente falou agora há pouco. Nona questão. Existe algum polo industrial na Bahia? Se sim, qual? A Bahia, gente, hoje tem dois grandes polos industriais. O primeiro é o Polo Petroquímico de Camaçari, que é especializado em produtos derivados de petróleo. E aqui, gente, quando eu falo derivado de petróleo, eu não falo apenas de gasolina, querosene e diesel. Eu falo de plástico, eu falo de asfalto, eu falo de pneu, borracha, tudo que está relacionado à borracha hoje é um derivado de petróleo. Tudo que você tem de plástico, qualquer liga de plástico que você veja hoje, ela é um derivado de petróleo e muito possivelmente ela foi produzida no polo petroquímico de Camaçari. E o outro polo é o Centro Industrial de Aratu, que é um polo que você tem várias indústrias de diversos segmentos diferentes. Presta atenção que ambas são na região metropolitana de Salvador. Camaçari é ali próximo e Aratu é próximo do aeroporto de Salvador, o que já indica uma tendência de concentração industrial próximo à capital do nosso estado. E por fim, décima e última questão. O vídeo ficou realmente longo, 15 minutos. Quais fatores contribuem para que o setor terciário seja o maior setor econômico no Brasil atual? O crescimento do setor de serviços, gente, que é o terceiro setor, está relacionado com a baixa industrialização do país, seguida de uma alta importação de produtos e serviços de fora. Vocês percebem aqui que o Brasil ele não tem grandes indústrias, mas o Brasil tem grandes indústrias estrangeiras. O Brasil não produz muitas coisas internamente. Eu digo assim, por exemplo, tecnologia, celular, notebook, tudo isso que a gente está utilizando aqui para o nosso ensino remoto. Mas importa muitas dessas coisas. Então, como você importa muita coisa, você precisa criar aqui dentro do país uma rede de comércio muito grande para conseguir escoar essa produção, certo? Então, a alta importação de produtos, ela impulsiona o setor de serviços também, certo? O que exige mão de obra qualificada em vendas e instalação de serviços. É isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Caso não tenha entendido, eu vou estar disponível
no WhatsApp e nas redes sociais. A partir da próxima aula, a gente vai começar um novo assunto. A gente vai começar a falar do setor de transportes, que é o responsável por articular tudo isso aqui que a gente estudou nessa primeira parte. Um abraço a todos, boa correção e até mais.